Fala pessoal, no Descomplicando ECG de hoje, eu vou trazer para vocês conceitos básicos. O meu objetivo é que você que não tem muita aptidão ainda com o eletrocardiograma, que você saiba identificar um eletro normal. Como que eu vou tentar fazer isso? Da seguinte forma, eu não vou passar teoria extensa para vocês, mas eu vou mostrar o padrão de cada onda, intervalo, e a partir de um padrão de normalidade, eu quero que vocês, no final da aula, saibam pegar um eletrocardiograma na mão e falar assim, não sei tudo de teoria do eletro, mas esse eletro aqui está dentro de um padrão de normalidade, tá bom? Eu já quero trazer um pouquinho de contato com o exame para vocês pegarem gosto por esse exame, tá? Então, beleza. Eletrocardiograma está aí na tela para vocês. É um aparelho que mede a diferença de potencial elétrico do coração. Bom, para simplificar, pensa que pelo coração passa um estímulo elétrico e o eletrocardiograma vai captar esse estímulo elétrico. Beleza? Tá joia. Você pode ver que tem 12 letras diferentes aqui no nosso eletro. Quer dizer que o estímulo do coração, o estímulo elétrico que passa pelo coração, ele é captado por 12 posições diferentes no tórax, tá bom? Então, 12 posições diferentes estão vendo o mesmo fenômeno, que é o estímulo do coração. E a informação que a gente vai tirar desse estímulo elétrico passando por 12 lugares diferentes vai dar as patologias que a gente vai aprender ao longo do curso. Beleza? Então tá bom. Eu trago para vocês uma sequência sugerida, para que a gente não esqueça nenhum dado importante de um eletrocardiograma, tá? Então a nossa sequência sugerida vai seguir a identificação, padronização de um eletro, a gente vai falar de frequência cardíaca, ritmo, a gente vai falar de onda P, intervalo PR, complexo QRS, a gente vai falar do segmento ST, onda T, onda U e, por último, o intervalo QT corrigido. E assim a gente fecha toda a análise do eletro. Parece muita coisa, mas como eu falei, não vou encher vocês de teoria, vou tentar ser um pouquinho mais prático, tá bom? Então, beleza, olha lá. Vamos começar analisando o eletro. Vamos seguir aquela sequência, identificação. Maria Antonieta, 54 anos, dia 10/7, horário 23h28. Por que a identificação é tão importante? Imagina aquele plantão corrido que você entrou na sala vermelha do seu hospital, tem 30 pacientes e você já dá de cara com eletro, com um infarto, por exemplo. Se não está identificado, você não sabe nem quem é o paciente que está infartando, né? Então, fez o eletrocardiograma, já identifica logo em seguida, bota a data e horário. Tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa é olhar aqui o padrão. Ó. Então, o que é fazer um eletropadrão? Então, o aparelho, o papel do eletro, ele passa com uma certa velocidade no aparelho. E o convencional é que seja 25 milímetros por segundo. Tá? Então, se não tiver 25 milímetros por segundo, as ondas vão ficar distorcidas, você pode dar diagnóstico errado. E, se a gente falou de velocidade, também é importante aqui a amplitude para a gente avaliar o padrão do eletro. Então, toda vez que tiver essa imagem aqui, ó, com 2 quadradões de altura, eu sei que as ondas não estão distorcidas em amplitude, elas estão num tamanho normal para ser avaliado, que a gente chama de N. Então, falar que um eletro está sendo feito de forma padrão é falar que ele é N e uma velocidade de 25 milímetros por segundo, que é a velocidade com que o papel passa pelo aparelho. Beleza? Beleza, então. Vamos para o próximo passo. Falamos de identificação, falamos do padrão, vamos falar de frequência cardíaca. Então, frequência cardíaca, a gente vai pegar uma coisa que chama intervalo RR, quer dizer, eu pego um trecho aqui do complexo QRS, ó, pego um trecho aqui da onda, repito esse mesmo trecho no próximo complexo QRS. Então, vê, ó, peguei a pontinha aqui para cima, e aí eu tenho que repetir aqui, ó, pegar a pontinha para cima. Esse intervalo, eu sei que as coisas estão se repetindo. E aí, quanto tempo demorou para se repetir? Eu vou ver, ó. Cada quadradão tem 5 quadradinhos aqui de largura. Então, 5, 10, mais ou menos 15 quadradinhos é o tempo com que a coisa demora para acontecer novamente. Então, para fazer um novo complexo QRS. Aí eu vou pegar aquele número mágico que eu explico para vocês na aula de frequência cardíaca, que é 1500. Vou dividir por 15 quadradinhos, que é o intervalo de repetição aqui do complexo QRS, e o nosso resultado é 100 batimentos. Então, frequência cardíaca, pegue 1500, divida pelo intervalo RR, que é o intervalo de quadradinhos aqui. Então, frequência de 100. Falamos de identificação, falamos de padronização, falamos da frequência, vamos falar agora, então, do ritmo. Né? Para falar do ritmo, eu preciso explicar para vocês como é que funciona mais ou menos a coisa. Então, tudo começa numa estrutura chamada nó sinusal.
Nó sinusal, então, é essa estrutura aqui, ó, no teto do átrio direito, aqui na junção com a cava superior. Ela é uma estrutura que tem uma propriedade de automatismo, então, de tempos em tempos, ela gera estímulos para o coração. Então, toda vez que o estímulo sair dessa região, aqui do nó sinusal, eu vou falar que o ritmo desse paciente é um ritmo sinusal, tá? Então, saiu um estímulo daqui, elétrico, que vai despolarizar as células dos átrios direito e esquerdo. No nosso eletrocardiograma, quando estimula o átrio direito e esquerdo, a gente tem a primeira onda que a gente chama de onda P. Por que P? P de pálida. As células na histologia, elas são pálidas, por isso que eles deram aí o nome de onda P. E aí agora fica fácil, que é só seguir o alfabeto. E aí você vê onda P, Q, R, S, T, e até tem a onda U aqui no final que a gente vai ver. Então, é por isso que a gente fala onda P, Q, R, S, T, U, tá? Então, tá bom. Então, falamos da despolarização do átrio direito e átrio esquerdo, gera a nossa onda P. Aí, esse estímulo chega numa estrutura chamada nó AV, que é o nosso freio de mão. E você vê que é um freio de mão, porque vai ficar aqui, ó, um segmento PR, ó, nada acontece, é um silêncio elétrico. Esse estímulo está parado no nó AV, que é o nosso freio de mão, fazendo o segmento PR. Em seguida, esse estímulo sai do nó AV e vai despolarizar os ventrículos. Então, vai estimular os ventrículos. Começa estimulando pelo septo. E aí, a despolarização do septo nada mais é do que a nossa onda Q. Depois que despolarizou o septo, despolariza ventrículo esquerdo e ventrículo direito, forma a nossa onda R aqui. E aí, para terminar, despolariza as paredes livres de ventrículo esquerdo e ventrículo direito, gerando no eletrocardiograma a onda S, tá? Despolarizou o coração todo, ele se contraiu, agora ele vai voltar a relaxar e se repolarizar, quer dizer, se preparar para uma nova despolarização aqui de novo, do coração todo. Então, agora ele vai se repolarizar. Isso eu vejo no eletrocardiograma como o segmento ST mais a onda T. E quando a gente tem a onda T no eletro, eu sei que o coração se repolarizou, ele está pronto para outra. Tá joia? Então, beleza. Agora vamos falar as características de cada onda, cada intervalo, para que vocês saibam o que é padrão de normalidade, tá? Então, onda P. Toda vez que eu falar onda para vocês, vocês têm que saber que vocês vão me passar 3 características. Então, eixo, duração e amplitude. O eixo normal da onda P é de menos 30 a mais 90 graus, mas já fica uma dica para vocês. O eixo de todas as ondas e do complexo QRS do coração, então todos os eixos que você tem que calcular, eles são normais quando eles estão entre menos 30 e mais 90 graus. E o eixo médio de todas essas ondas é um eixo em mais 60 graus, que vai coincidir com a nossa derivação D2. Por que eu estou falando isso para você? Porque toda vez que você pegar ondas ou complexos positivos, quer dizer, que nem essa daqui, ó, para cima, na derivação D2, eu sei que o eixo está preservado, que ele não tem nenhuma patologia nos eixos das ondas, tá? Então, falar em eixo normal é falar em ondas positivas, quer dizer, ondas para cima, na derivação D2. É assim que a gente vê se um ritmo é sinusal, por exemplo. Se o ritmo sai daquela estrutura do nosso sinusal que eu mostrei para vocês, a onda P vai ser positiva em D2. Então, a onda P positiva em D2 é igual a ritmo sinusal, tá? Então, eixo primeiro, positivo em D2. Próximas coisas que eu preciso falar para você de uma onda, duração e amplitude. Duração normal da onda P, menor do que 3 quadradinhos. Amplitude normal de uma onda P, menor do que 2 quadradinhos e meio. Assim eu fecho o que é uma onda P normal, tá bom? Beleza. Próximo passo é falar sobre um intervalo PR. Então, veja que, por definição, todo o intervalo do coração compreende uma onda e um segmento. Então, uma onda mais um segmento, isso a gente chama de intervalo. Como a onda é a onda P e o segmento chama PR, então o intervalo chama PR. Tá? Então, se é intervalo não é onda, eu só vou falar de duração. E uma duração normal, ela vai de 5 quadradinhos até 3 quadradinhos. Então, o normal é que ela tenha, no mínimo, 3 quadradinhos e, no máximo, 5 quadradinhos. Se assim for, intervalo PR normal. Beleza? Beleza. Vamos falar do complexo QRS. Por que eu chamo de complexo e não chamo de onda?
É porque eu tenho três ondas, que é a onda Q, a onda R e a onda S. Então, a junção do Q, R e S a gente chama de complexo, tá? Por terem ondas, eu tenho que falar três coisas para vocês: eixo, duração e amplitude. Como eu já adiantei, todo eixo de onda ele tem que ser entre menos 30 e mais 90 graus. O eixo médio é mais 60 graus, que coincide com a derivação D2. Resumindo a história, se o que tiver aqui para cima dessa linha for maior do que está para baixo, eu sei que em D2, né, na derivação D2, eu sei que esse eixo está preservado entre menos 30 e mais 90 graus, tá bom? Na média, mais 60 graus. Isso que eu falei para vocês funciona na extrema maioria das vezes, tá? Falha pouquíssimas vezes. Vamos falar da duração, então. Duração normal, que nem da onda P. Menor que 3 quadradinhos, então já facilitou. Duração menor que 3 quadradinhos, eu sei que é de um complexo QRS normal. E a amplitude? A amplitude, ela é variável. A gente vai ver direitinho isso na aula de sobrecarga ventricular. Tá bom? Joia. Então, falando agora, passando aí do complexo QRS, vamos falar do segmento ST. Bom, não é onda, não tenho que falar três características, né? Eu estou falando de um segmento. Esse segmento ST, o mais importante dele é o desnivelamento. Então, se ele está para cima da linha de base ou para baixo da linha de base. Então, veja só como é que fica. Se ele estiver acima da linha de base, ó, então a linha é essa linha zero, a gente chama de linha isoelétrica aqui. Se ele estiver para cima da linha de base, eu chamo de supradesnivelamento do segmento ST. Importantíssimo em várias patologias que a gente vai aprender. Então, pericardite aguda, infarto com supra de ST. E por outro lado, se ele estiver infradesnivelado, eu vou chamar infradesnível do segmento ST. Também muito importante nos infartos sem supra, tá? E em outras patologias também. Basicamente é isso que eu vejo do segmento ST. Falando da onda T, então lembra, se é uma onda eu tenho que falar três características: eixo, duração e amplitude. O eixo a gente já facilitou. Positivo em D2 quer dizer para cima em D2, eixo normal. Então ficou mais fácil. Agora, se a gente tiver uma amplitude muito maior do que 30% do complexo QRS, eu vou falar que essa amplitude está aumentada. Ou se ela tiver menor que 10% do complexo QRS, eu sei que ela está diminuindo, então ela está fora do normal. E duração, você vai ver que eu não falo dela e eu vou explicar mais para frente. Então, eixo igual QRS, amplitude variando aí de 10 a 30% do QRS, tá bom? O tamanho da onda T tem que ter de 10 a 30% do tamanho do complexo QRS todo. Beleza. Para terminar, falando da onda U. Onda U, como eu falei, todos os eixos de menos 30 mais 90 graus, então o eixo da onda U tem que ser igual ao da onda T, e a amplitude normal da onda U tem que ser menor aí do que um quadradinho, como eu marco para vocês, ó, menor que um quadradinho. E assim, a gente só para terminar vai falar do intervalo QT, e aí você vai entender por que eu não falei de duração de segmento ST, eu não falei de duração de onda T, porque o que importa para nós é a duração do intervalo QT. Então, o intervalo QT ele é do início aqui da onda Q até o final da onda T. Por isso, intervalo QT. Essa duração é muito importante. E ela dá um pouco de trabalho para a gente calcular. A gente vai usar uma fórmula que chama Bazet. A gente vai ter um capítulo, uma videoaula só falando de intervalo QT. Tá bom? Então, beleza. Vamos lembrar agora da sequência sugerida para a gente poder fazer juntos um eletrocardiograma normal. Tá bom? Então, identificação, padronização, frequência cardíaca, o ritmo, a onda P, o intervalo PR, complexo QRS, segmento ST, onda T, onda U e, para terminar, intervalo QT corrigido. Assim, a gente destrinchou um eletrocardiograma todo. Se eu souber qual que é o padrão de normalidade de cada parte aqui do eletro, eu pelo menos sei falar assim, olha, esse eletro está normal, esse daqui tem alguma coisa alterada. E ao longo das aulas vocês vão interiorizando aí conteúdo para ficar muito mais palatável aí o assunto, tá? Eu quero só trazer um pouquinho de contato para vocês com o exame. Então vamos lá, ó, trazendo contato para vocês com o exame. Vamos laudar junto esse eletrocardiograma. Então, primeira coisa, eu preciso do quê? Eu preciso saber a identificação. Então, ó lá, Maria Antonieta, de 54 anos,
foi feito no dia 10/7, às 23h28. Muito importante identificação. Próximo passo, a padronização. Então, a padronização tem que ter 25 milímetros por segundo, que é a velocidade com que o elétron passa no aparelho. Se tiver fora dessa velocidade, eu sei que vai distorcer todas as nossas ondas, tá? E de amplitude, eu sei que se pegar dois quadradões aqui, essa figura, eu sei que é uma amplitude normal, que não vai distorcer em amplitude nossos complexos, nossas ondas, tá bom? Então, feito em N e 25 milímetros por segundo, eletrocardiograma feito dentro do padrão. Vamos lá, então, para o nosso próximo passo, qual que era? Frequência cardíaca. Então, frequência cardíaca, como a gente já calculou até usando esse eletro mesmo, então vamos pegar um intervalo RR, que é, por exemplo, repetir a ponta aqui da onda R com a ponta aqui da onda R e ver quantos quadradinhos tem aqui. Então, mais ou menos como a gente viu, né? 5 quadradinhos aqui num quadradão, 5, 10, mais ou menos 15 quadradinhos. Então, aquele número mágico lá, 1.500 dividido por 15, 100 batimentos por minuto, já sei a frequência. Falei de identificação, falei de padronização, frequência cardíaca em 100, vamos falar de ritmo. Aí a gente vai ter que lembrar, o ritmo sinusal é o ritmo normal, não é? Então, se o ritmo sinusal é o ritmo normal, como é que era o ritmo sinusal? Onda P positiva na derivação D2. Onda P positiva na derivação D2, ritmo sinusal. Funciona na esmagadora maioria das vezes, tá? Próximo passo, então. Vamos ver as características da onda P. Já sei que é um ritmo sinusal, a frequência está de 100. Agora, vamos ver a onda P. Ela tem que ser menor que 3 quadradinhos de largura e tem que ser menor que 2,5 quadradinhos de altura. Aqui temos uns 2 quadradinhos de largura, temos menos que 2,5 quadradinhos de altura, temos um quadradinho aqui. Então, é um ritmo sinusal, frequência de 100, onda P normal. Vamos falar agora do intervalo PR. Intervalo PR, ele tem que ser, no máximo, 5 quadradinhos. Então, o intervalo PR tem que caber dentro de um quadradão desse daqui, que tem 5 quadradinhos. Então, já veja aqui ó, como ficou fácil. Ó. Onda P, segmento PR, todos dentro desse quadradão aqui. Então, é menor que 5 quadradinhos. Vou falar para vocês, então, intervalo PR normal. Próximo passo qualquer, a gente vai falar do complexo QRS. Então, se é um complexo, é uma junção de ondas, eu tenho que falar eixo, duração e amplitude. Então, o eixo, menos 30 mais 90 graus, a média 60 graus, e a média a 60 graus coincide com a derivação D2. Então, se o complexo QRS ele é maior para cima do que para baixo, eu sei que esse eixo está mais ou menos ali batendo 60 graus, é um eixo normal. Ele vai estar entre menos 30 e mais 90. Tá? Então, já falei do eixo. Vamos ver a duração. Qual que era a duração normal? Então, a duração normal ela era quando tinha menos que 3 quadradinhos, assim como a onda P. E se a gente olhar aqui, ó, tem um quadradinho e meio, 2 quadradinhos mais ou menos. Então, menor que 3 quadradinhos. Duração do complexo QRS normal. Amplitude, como eu falei, amplitude QRS ela é muito variável. Então, a gente vai falar melhor da amplitude nas aulas de sobrecarga ventricular, mas já adianto para vocês que essa amplitude aqui do complexo QRS, visto em todas as derivações, ela não está aumentada. Quando vocês chegarem na aula de sobrecarga, depois vocês voltam nessa aula e vocês vão ver, essa amplitude estava normal mesmo, como ele falou. Beleza? Então, falamos do complexo QRS, a gente falou do eixo, da duração e da amplitude. Vamos falar agora, então, do próximo passo, vamos ver o segmento ST. Tem alguma coisa aqui no segmento ST desnivelado ou supra-desnivelado? Ó? A gente não enxerga, ó. Tudo aqui está mais ou menos na mesma linha. Ó. Tudo mais ou menos na mesma linha, da linha zero, né? Então, você vê, sobe um pouquinho aqui, mas nada demais, nada mais que 1 milímetro, que 2,5 milímetros, dependendo se for homem abaixo de 40, 45 anos, né? Então, o segmento ST também, todo niveladinho, bonitinho, nenhuma alteração do segmento ST. Próximo passo, onda T. Onda T é uma onda, então vamos falar de eixo, duração e amplitude. Eixo, menos 30 mais 90 graus, se tiver positivo em D2, eu sei que é um eixo normal. Então, o eixo da onda T está normal. A amplitude não pode passar de 30% do complexo QRS. Então, se a gente for contar, ó, tem uns 7 quadradinhos aqui no complexo QRS,
e na onda T tem uns 2 quadradinhos aqui. Então aí fica dentro de um padrão de normalidade. A onda T também, vista em qualquer derivação, você vai ver que a onda T ela não passa de 30%. Então o complexo QRS, ó, desse tamanho todo. A onda T, ó, desse tamanho aqui, ó, não passa 30% em lugar nenhum. Então uma onda T também normal. Por que eu não falei de duração da onda T, não falei de duração do segmento ST? Porque o que vai importar para a gente vai ser o intervalo QT corrigido, né? Então, beleza. Só para a gente terminar aqui, ó, a onda U, que seria a última onda do elétron, difícil de achar ela por aqui, viu? Bem difícil de achar ela. Então, a onda U, ela nem sempre ela é visível no eletrocardiograma. E aqui, talvez, ó, pode ser esse montinho aqui, mas está bem largo, talvez não seja, então difícil de avaliar a onda U. Onda U não analisável nesse eletro, tá? E, por último, o intervalo QT. Lógico, o intervalo QT ele é corrigido, tem que usar a fórmula de Basé e tal, dá um pouquinho mais de trabalho, vai ter um capítulo só falando aí de intervalo QT, mas só para marcar aonde que é o intervalo QT, então é do início da onda Q, quando não tem Q, é do início da onda R e vai até o final da onda T. Então, esse intervalo QT, por exemplo, aqui ele tem, né, 5 quadradinhos, 6, 7, 8, 9 quadradinhos aí. Vocês vão aprender aí que 9 quadradinhos vezes 40 milissegundos vai dar 360 milissegundos de intervalo, que aí eu vou ter que corrigir para a fórmula de Basé. Mas, basicamente, então, mostrei para vocês o eletrocardiograma normal, tá? Então, espero que com o passar das aulas vocês vão adquirindo conhecimento, conteúdo e vão largar a mão só do padrão de eletro. Vocês vão entender porque o eletro está totalmente normal ou não. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço, até a próxima. Fala pessoal, então hoje a gente vai aprender a calcular a frequência cardíaca. No curso de conceitos básicos, a gente aprendeu que para calcular a frequência cardíaca, a gente deve pegar o intervalo RR, então, pego um complexo QRS, repito essa mesma posição no próximo complexo QRS, vejo quantos quadradinhos tem entre eles, aqui no caso tem 15 quadradinhos, é só dividir então 1.500 por esse número de quadradinhos. Então, 1.500 dividido por 15, eu teria uma frequência cardíaca então de 100 batimentos. O que você tem que lembrar é que essa fórmula só serve para ritmos regulares. Então, como a gente faz para os ritmos irregulares? É bem simples. E essa fórmula aqui que eu vou mostrar para vocês serve tanto para irregular quanto regular. Quando você faz um eletrocardiograma, naquele papel quase um A4, você sempre, então eu disse sempre, você tem 10 segundos. Então, é muito fácil. Você conta o número de batimentos, multiplica por 6, que você vai ter a frequência cardíaca em minutos. Então, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 batimentos em 10 segundos, multiplica por 6, dá 108 batimentos. Então, vamos fazer aqui uma regrinha de 3. Em 10 segundos eu tinha 18 batimentos de QRS, em 60 segundos eu tenho X. O resultado, 108 batimentos. É bem simples e bem rápido de calcular. Agora, vamos repetir aqui nesse eletrocardiograma para ver se dá certo. Aqui o ritmo está regular, não está irregular, mas vou mostrar para vocês como funciona. Então, não tem 10 segundos esse trecho todo aqui, porque é um papel A4, aí, um eletrocardiograma feito num papel quase que A4, de tamanho, né, A4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 vezes 6 daria 84. 84. E quanto que está a frequência cardíaca aqui, ó, que marcou no aparelho? 88. Então, muito próximo. 88 a 84. Acabou a aula, certo? Se vocês quiserem aprender os porquês, então você continua esse vídeo. Como é que a gente aprende os porquês? Por que o 1.500? 1.500 dividido pelo intervalo RR? É bem simples, ó. Vamos dar uma esmiuçada no eletrocardiograma. Então, no papel quadriculado, esse quadradão, que ele é mais forte, né? Ele marca mais esse quadradão, ele tem 5 quadradinhos de largura, 5 quadradinhos de altura, tá? Um quadradinho tem 1 milímetro de largura, 1 milímetro de altura. Se a gente passar isso para segundos, na largura aqui de 1 milímetro, a gente tem 0,04 segundos ou 40 milissegundos, tá bom? Na altura, a gente tem esse 1 milímetro aqui, é 0,1 milivolt.
Beleza? Beleza. Lembrando da aula de conceitos básicos, um elétron feito de forma padrão corre a 25 milímetros por segundo no aparelho. Então, o papel corre a 25 milímetros por segundo no aparelho. Então, fica fácil. Se eu tenho 25 milímetros passando por segundo no aparelho, quantos milímetros eu vou ter em 60 segundos? Então, em 60 segundos, eu tenho 1.500. Então, é por isso que surge esse 1.500. 1.500 quadradinhos é o número de quadradinhos que passa em 1 minuto. Aí, eu dividindo isso pelo intervalo RR, a gente dá a frequência cardíaca exata. Tá bom? Beleza. E isso é para o ritmo que a gente falou, regular. Então, agora eu vou mostrar uma outra forma para vocês. Se você pegar o intervalo aqui RR, a gente pode fazer, a gente vê que aqui tem 15 quadradinhos, né? Então, 1 QRS para 15 quadradinhos. Quantos QRS tem 1.500 quadradinhos? Então, aí a gente tem o resultado de 100 batimentos, certo? Beleza. Tem uma outra forma mais fácil também. Então, vamos mostrar mais uma forma de calcular a frequência cardíaca. Eu posso já dar para vocês a regra de 3. Então, se a gente pegar aqui o intervalo tem 3 quadradões, né, o 15 quadradinhos, vamos lá. 1.500 dividido por 5 quadradinhos. 1.500 dividido por 5 quadradinhos, 300. Então, toda vez que o complexo QRS repetir a cada um quadradão, ou 5 quadradinhos, eu teria uma frequência de 300. Aí, se ela se repetir a cada 10 quadradões, a cada 2 quadradões ou 10 quadradinhos, então, só fazer a conta. Se repetir a cada 10 quadradinhos, 1.500 dividido por 10, 150. E se repetir a cada 15 quadradinhos, 100. Se repetir a 20, 75. A 25, 60. A 30, 50. Então, eu já resolvi a regra de 3 para vocês. Então, se você decorar o 300, 150, 100, 75, 60, 50, é só você ver quando que o complexo QRS está se repetindo. Pô, o complexo QRS se repetiu aqui, 300 batimentos por minuto. Não, ele se repetiu aqui, 150 batimentos por minuto. Não, se repetiu aqui, então um QRS aqui, outro aqui, 100 batimentos por minuto. Não, se repetiu aqui, 75. Caso tenha se repetido aqui, 60. Se repetiu aqui, 50. Então, 300, 150, 100, 75, 60, 50. Os números aí que se você tiver na cabeça, você já mata a frequência cardíaca sem ter que pensar, sem ter que fazer nenhum tipo de conta. Beleza? E no ritmo irregular, se a gente não tiver aquele papel A4 que já dá a marca de 10 segundos, a gente não tem jeito, tem que contar quadradinhos mesmo e fazer uma regra de 3. Ó. Não dá para eu chegar aqui e contar 1.500 dividido por quase 10 quadradinhos aqui, porque essa frequência cardíaca não vai dar igual a essa. Então, eu tenho que tirar uma média disso tudo aqui. E aí você escolhe. Quanto mais quadradinhos você contar, mais próximo do real vai ser a sua média. Então, por exemplo, vamos contar quadradinho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Contei aqui 30 quadradões. Se você for ver, 30 quadradões tem 150 quadradinhos, certo? 150 quadradinhos vezes 0,04 segundos, que é quantos segundos tem em cada quadradinho. Isso daí vai me dar 6 segundos. Então, eu contei aqui 6 segundos. Vamos ver então quantos complexos QRS, então quantos batimentos tem em 6 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho em 6 segundos 11 batimentos. Quantos batimentos eu tenho em 60 segundos? 110 batimentos. Então, outra forma de calcular a frequência cardíaca no ritmo irregular. Essa parte já é mais chata, por isso que se você não quisesse aprender os meandros do negócio, tinha que parar lá no começo, para não bocejar. 110 batimentos por minuto. Beleza? A aula basicamente era só assim. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais. Fala pessoal, então hoje Descomplicando o Eletrocardiograma, a gente vai falar sobre um tema um pouquinho árduo, mas vai fazer você entender o porquê de uma onda ser positiva em determinada derivação e ser negativa em outra. Para isso, a gente precisa entender a posição do coração, um pouquinho de vetor e eixos de onda. Começando, ó, posição do coração. Um pouco diferente do que você imaginava, olha como é que fica o coração no nosso tórax. Então, numa tomografia de tórax aqui, cortei o paciente no meio e estou expondo ele para vocês. Região anterior,
átrio direito, ventrículo direito mais à frente, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, um pouquinho à esquerda, mas mais para trás, tá? E numa região frontal, pensando no paciente de uma forma frontal, átrio direito e ventrículo direito mais à direita, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo um pouquinho mais à esquerda. A posição do coração é assim no tórax, tá? E vamos entender um pouquinho a questão de eletrodos. Então, primeiro falando aqui dos eletrodos que vão formar as derivações frontais ou periféricas. Eu coloco braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. A combinação, por exemplo, aqui de braço direito com braço esquerdo, ele capta a diferença de potenciais do coração. Então, uma diferença de potencial elétrico do coração. E por convenção, como o braço direito ele é mais negativo que o braço esquerdo, a gente vai desenhar uma seta da direita para a esquerda. Então, a seta sempre indo na direção positiva. Olha só como fica aqui na rosa dos ventos. E vamos fazer agora, por exemplo, D2, negativo no braço em relação à perna esquerda. Então, a seta vai da direita do braço para a esquerda para a perna. Então, D2 na rosa dos ventos fica aqui nessa posição. E fechando o triângulo que a gente chama de Einthoven, fazendo a derivação D3, D3, então, braço esquerdo é mais negativo em relação à perna esquerda, que é mais positivo. Então, a direção e sentido da seta é de cima para baixo e indo um pouquinho da esquerda para a direita. Beleza? Então, fica aqui na rosa dos ventos, nessa posição. Não se preocupe em entender tudo isso daqui. O que eu preciso de vocês é que vocês saibam desenhar uma rosa dos ventos correta. Então, saiba colocar a direção e sentido de cada derivação. Então, só para terminar essa questão de derivações frontais, a gente tem derivações que a gente chama de ampliadas. Então, AVL, AVR e AVF. Então, não se preocupe em entender tanto o conceito de diferença de potencial elétrico. Preocupe-se em saber desenhar uma rosa dos ventos adequada, tá bom? Então, falamos aí das derivações periféricas, vamos falar agora das derivações horizontais ou precordiais. Como que a gente posiciona cada eletrodo no tórax? Então, temos 6 eletrodos, vai de V1 até V6. V1 no quarto espaço intercostal do lado direito. V2, quarto espaço intercostal do lado esquerdo. V3, pula. Vamos falar de V4. Linha M clavicular esquerda no quinto espaço intercostal. Agora sim você vai colocar o eletrodo V3, que é o ponto equidistante entre V2 e V4. Beleza, agora vamos falar de V5. Coloque no quinto espaço intercostal, linha axilar anterior. E o V6 no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. Certo, tem que saber colocar direitinho, senão as ondas ficam todas tortas lá no eletrocardiograma. Então, como fica agora as setas, a direção e sentido das setas precordiais? Então, o negativo é mais no meio do tórax, o positivo é sempre aqui no precórdio saindo do tórax. V1 de dentro para fora, V2 de dentro para fora, todos de dentro para fora, mas cada um aí num sentido diferente. E aí você tem que decorar essas derivações, como fazê-las para poder entender a questão de fazer uma onda ficar positiva ou negativa. Se você não está me entendendo, é agora que você precisa prestar bastante atenção. Ó, imagina que o coração despolarizou. Então, por diferença de potencial elétrico, a gente gerou aqui um impulso elétrico que faz um vetor resultante aqui, vindo para baixo da direita para a esquerda. Se eu tiver uma derivação, no caso aqui D2, que na rosa dos ventos vai exatamente nessa direção e sentido, veja que o vetor em preto de despolarização do coração está na mesma direção e sentido de D2. Isso faz com que a gente tenha uma onda positiva, quer dizer, cabeça da seta, então cabeça do vetor na mesma direção da cabeça da seta de D2, ondas positivas, ó, mesma direção e sentido. Agora, e D1? Você vê que o vetor de despolarização do coração está vindo para cá. Como é que ficaria em D1? É bem simples. Projeta sobre D1 esse vetor. Então, se eu projetar sobre D1 esse vetor, veja só, 90 graus, pá, coloquei ele aqui. Esse vetor, concorda que é um pouquinho menor que esse? Certo, só que ele ainda está no mesmo sentido de D1. Então, o vetor está com a cabeça da seta indo em direção à cabeça da seta de D1. Onda também positiva. Agora, pelo contrário,
eu tenho uma despolarização do ventrículo com essa resultante da direita para a esquerda, só que vamos imaginar como ficaria essa onda em AVR. Veja só como o AVR vai ao contrário, ele vai da esquerda para a direita. Só que a despolarização do coração está acontecendo da direita para a esquerda. Vamos projetar sobre a derivação AVR para ver como é que ficaria? Veja só, cabeça da seta do vetor resultante está fugindo da derivação AVR. Então, cabeça está indo para um lado aqui, cabeça está indo para o outro lado. Resultado, a gente fica com uma onda negativa. Então, é assim que a gente sabe se uma onda é positiva ou negativa, tá? Então, quando o vetor está indo para um lado e a derivação está para outro, a gente tem uma onda negativa. Quando o vetor está indo na mesma direção da derivação, a gente tem uma onda positiva, tá? Então, vamos agora fazer, por exemplo, em D3. Então, veja, se você lembrar da roda dos ventos e se você já fez aí umas 5 vezes para decorar o sentido e direção de cada derivação, vai saber que D3 vem da esquerda para a direita com a cabeça da seta para baixo. Olha só, esse vetor, se a gente for projetar sobre D3, não projeta nem cabeça em direção à cabeça do vetor em direção à cabeça da derivação D3, nem cabeça do vetor em direção à cauda de D3. Você vê que vai dar um ponto aqui essa projeção. Então, esse ponto, quando não está indo nem para um lado nem para o outro, é uma linha isoelétrica. Ou, se essa derivação, se esse vetor aqui fossem 2 vetores, que a resultante dele fosse assim, a gente poderia ter uma onda P. Uma onda positiva e uma onda negativa de mesmo tamanho. Então, ser isoelétrico é tanto ser uma linha, quanto ser um positivo e um negativo de mesmo tamanho, tá bom? Agora, vamos olhar como a gente forma ondas nas precordiais. Então, vamos imaginar a mesma coisa. Estou despolarizando aqui o coração, tem um vetor resultante. Como que ficaria isso em V6? Bom, lembra? V6, o meio do peito é mais negativo do que a região mais externa, que é mais positiva. Então, a derivação V6 vai para fora. E veja que o vetor está indo, então, vetor de despolarização no mesmo sentido e direção de V6. Resultado, temos uma onda imensa positiva. Agora, se a gente estiver olhando V1, como é que ficaria o eletrocardiograma em V1? Se essa despolarização mantesse para cá, na hora que eu vou projetar em V1, eu vou ter uma resultante pequenininha e fugindo da cabeça de V1. Então, eu vou ter uma onda negativa e bem pequena. Então, esse é o resultado. Veja, quando estava na mesma direção e sentido, elas se coincidiam, onda enorme positiva. Agora, elas não se coincidem, mas na hora de eu projetar sobre a derivação V1, eu tenho um vetorzinho pequenininho. Isso faz uma onda ser negativa e pequenininha. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. É uma aula árdua, mas se você tiver bem isso na cabeça, você vai perceber que é um fundamento que ajuda você a amadurecer na análise do eletrocardiograma. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um abraço. Fala pessoal, no Descomplicando o Eletro de hoje, a gente vai basicamente falar sobre ritmo sinusal e patologias da onda P. As patologias vão incluir sobrecarga atrial esquerda e sobrecarga atrial direita. Beleza? Então, começando sobre o ritmo sinusal. Então, a história começa com uma estrutura chamada nó sinusal. Ela se localiza perto do átrio direito e ela tem uma propriedade de automatismo. Ela, de tempos em tempos, deflagra estímulos que vão despolarizar tanto o átrio direito quanto despolarizar o átrio esquerdo e o resultado disso é a nossa famosa onda P. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho de vetor. Quando o nó sinusal despolariza, como ele está localizado perto da cava superior com o átrio direito, primeiro despolariza o átrio direito, gerando então uma onda PD, uma onda P direita. Depois que despolariza o átrio esquerdo, gerando uma onda PE, uma onda P esquerda. O resultado disso, então, é um vetor resultante, a nossa conhecida onda P. Então, uma onda P sinusal, ela é uma onda P que tem um eixo entre menos 30 mais 90 graus e o eixo médio é mais 60 graus, que coincide com a derivação D2. Então, uma onda P sinusal é uma onda P positiva em D2 e as outras características de uma onda P normal seriam uma duração menor que 3 quadradinhos e uma amplitude menor do que 2 quadradinhos e meio.
Beleza? Então, para a gente dar um exemplo aí sobre ritmo sinusal, vamos direto para D2 e olhamos, temos uma onda P positiva, o eixo médio mais 60 graus. Isso é uma onda P sinusal, ritmo sinusal, então, mostrando para vocês aí porque a onda P está positiva em D2. Beleza? Simples assim. Vamos falar sobre sobrecarga atrial esquerda? Então, voltando àquela nossa história. O nosso sinusal despolariza o ato direito, gera uma onda P, D. Despolariza o ato esquerdo, gera uma onda P, E. O resultado disso vai ser um vetor resultante, que é a nossa onda P, normal. Agora, vamos imaginar que o ato esquerdo está aumentado de tamanho. Temos uma sobrecarga atrial esquerda. Então, o nosso sinusal despolarizou o ato direito, gerou uma onda PD normal. Porém, agora a onda PE é muito aumentada de tamanho, porque temos sobrecarga atrial esquerda. Isso vai gerar uma onda P, veja, passa dos limites aqui da nossa duração, que seria no tracejado. Então, vamos ter um vetor desviado para a esquerda e para trás e aumentado de duração. Então, maior ou igual a 3 quadradinhos. Resumindo, então, onda P aumentada de duração com 3 quadradinhos ou mais, isso é uma sobrecarga atrial esquerda. Agora, falando da sobrecarga atrial direita, vamos repetir a história. Nosso sinusal despolarizou o ato direito, PD. Despolarizou o ato esquerdo, PE. O resultado é um vetor resultante que vai gerar uma onda P, normal. Agora, imaginando que o ato direito está aumentado de tamanho, vamos ter uma onda P muito maior, uma onda PD muito maior. Só que veja que a duração dela, apesar dela estar maior, ela não passa aqui nosso limite de uma duração normal, tá? E aí agora vamos gerar a nossa onda PE, que ela é normal, porque a sobrecarga é só do ato direito. Veja só, a duração não é aumentada, porém temos uma sobreposição de áreas, que vai fazer com que nosso vetor resultante gere então uma onda P aumentada de amplitude. Então, passando do que? De 2 quadradinhos e meio ou mais. Então, resumindo, sobrecarga atrial direita, ela tem um aumento de amplitude. Ela tem 2 quadradinhos e meio ou mais de amplitude. Porém, a duração é normal, certo? Vamos falar agora um pouquinho, então, da onda P nas precordiais. Vamos olhar V1. Então, vamos imaginar a despolarização do átrio. Ó. Despolariza o átrio direito, e aí, se eu faço uma projeção da despolarização do ato direito nesse eixo aqui de V1, eu tenho uma resultante PD positiva, porque cabeça da seta na mesma direção e sentido da cabeça da seta de V1. Joia. Aí agora vamos imaginar despolarizou o átrio esquerdo. Se eu fizer uma projeção sobre V1, eu vejo que temos mais um vetorzinho pequenininho aqui de cabeça apontada em direção e sentido de V1. Então, temos mais uma onda P positiva. O PE, agora, né, positiva. O resultado disso é uma onda P, então, positiva. Beleza. O que acontece é que, às vezes, o coração, ó, vou voltar aqui, o coração ele pode estar aqui mais de frente para a gente, ou ele pode estar mais desviado um pouquinho para a esquerda. E aí, o que vai acontecer é que essa onda P ainda pode ser normal com uma morfologia diferente. Veja só, despolarizou o ato direito, eu vou fazer e despolarizou o ato esquerdo. Quando eu fizer a projeção do ato direito, eu tenho um vetor positivo. Aí dá uma onda P positiva. Quando eu fizer a projeção da onda P esquerda, veja que está indo em sentido contrário à derivação de V1. Então vamos ter uma onda P o quê? Positiva ou negativa? A gente vai ter uma onda P negativa. Isso gera então uma morfologia, olha só, positivo, negativo em V1. Esse negativo a gente chama de plus-minus, certo? Então vamos falar das sobrecargas, então olhando as precordiais, olhando aí o plano horizontal. Se eu tiver uma sobrecarga até a esquerda, então vamos ter, primeiro despolarizou o ato direito, depois despolarizou o ato esquerdo. Quando eu vou projetar o ato direito, a gente vê que dá uma onda PD, no mesmo sentido de V1, positivo. Porém, agora vamos projetar uma onda P e P enorme em V1, vai dar um vetorzão enorme fugindo do sentido de V1. Então, tá a cabeça da despolarização do ato esquerdo está indo em direção oposta à seta de V1. Então, vamos ter uma onda
P esquerda enorme e negativa. Agora, essa onda P enorme e negativa, você vê, se plus minus cabe um quadradinho dentro dela. E quando cabe um quadradinho dentro, a gente vai falar que temos índice de Morris positivo. A gente tem, então, uma sobrecarga lateral esquerda, agora à vista da derivação V1, que é quando cabe um quadradinho dentro da fração negativa da onda P, sempre em V1. Beleza? E sobrecarga lateral direita? Estamos com o ato direito aumentado. Vamos ter uma despolarização do ato direito aqui e despolarização do ato esquerdo. A despolarização do ato direito, se eu for projetar sobre o eixo de V1, agora vai dar um vetor muito maior aqui na direção e sentido de V1. Então, eu vou ter uma onda PD muito aumentada de amplitude. E aí, se eu vou agora projetar a onda PE, está normalzinho. Está indo no sentido contrário por conta da posição do coração, mas é uma onda PE negativa, porém de tamanho normal. Então, o que chamou a atenção aqui foi essa amplitude da porção onda PD. E aí temos então que critérios para sobrecarga lateral direita em V1 é quando a onda P está positiva, maior ou igual a 1 quadradinho e meio. Então não se confunda. A onda P em D2, aumentada de amplitude, maior ou igual a 2 quadradinhos e meio, é sobrecarga lateral direita lá. Porém, em V1, uma amplitude aumentada, maior ou igual a 1 quadradinho e meio, já é suficiente para a gente falar em sobrecarga lateral direita. Beleza? Então, joia. Resumindo a história, uma onda P normal em D2 tem uma duração menor que 3 quadradinhos, com uma amplitude menor do que 2 quadradinhos e meio. E ela pode ter essa morfologia em V1. Normal. Agora, se eu tiver um aumento na duração da nossa onda P em D2, ou, né, couber no plus minus, na porção negativa em V1, um quadradinho, se cabe um quadradinho no plus minus, então temos aqui dois critérios para falar em sobrecarga lateral esquerda. Agora, vamos imaginar que eu tenho um aumento da amplitude sem aumentar a duração em D2. Então, maior ou igual a 2 quadradinhos e meio. Então, isso é uma sobrecarga lateral direita vista pela derivação D2. Se eu olhar a derivação V1, se eu tiver uma onda P aqui, PD, cabendo, né, maior ou igual a 1 quadradinho e meio, já é suficiente e um critério de sobrecarga lateral direita. Vamos para o exemplo? Vamos mostrar um exemplo para você treinar o que você aprendeu. Olha lá. Vamos olhar, então. A onda P é positiva em D2? Sim, é um ritmo sinusal. Porém, a duração dela, você pode ver que ela é maior do que 3 quadradinhos aqui, pensando em duração. E, olhando o V1, veja só o plus-minus, a parte negativa da onda P. Cabe um quadradinho aqui dentro. Então, esse elétron é um elétron que é um ritmo sinusal com sobrecarga lateral esquerda, certo? E agora o último exemplo para terminar a aula, a gente mostra para vocês aí, em D2, a onda P é positiva, então é um ritmo sinusal, porém, olha só a amplitude dessa onda P. Cabe ou não cabe 2 quadradinhos e meio aí dentro? Então, é maior ou igual a 2 quadradinhos e meio de amplitude, com a duração que não é maior que 3 quadradinhos, né? Então, a gente tem aqui uma amplitude maior que 2 quadradinhos e meio. Então, o critério de sobrecarga lateral direita visto em D2. E a gente pode ver aqui que em V1 não tem aquele critério da parte positiva maior ou igual a 1 quadradinho e meio. Não tem problema. Não precisa ter todos os critérios. Nesse caso, a gente tem um ritmo sinusal com sobrecarga lateral direita visto pela derivação D2. Beleza? Sobrecarga lateral direita para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar dando passo a passo para sair sabendo tudo de elétrica. Um abraço. Fala pessoal, hoje em Descomplicando ECG falaremos sobre o intervalo PR. Então vamos relembrar o que é o intervalo PR normal, depois falaremos do intervalo PR longo, que nada mais é do que o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, e terminaremos falando do intervalo PR curto, que a gente chama de pré-estação ventricular. Beleza? Então lembrando vocês primeiro do que é normal. O intervalo PR normal, então contamos do início da onda P
até o início do QRS. Então, esse é o intervalo PR que a gente vai contar. O normal dele é ter de 3 a 5 quadradinhos, então de 120 até 200 milissegundos. Como é que acontece no coração essa coisa de intervalo PR? Então, lembrando, nosso sinusal vai gerar um estímulo que dá a onda P, despolarizando o ato direito e o ato esquerdo, até chegar no nó AV. No nó AV, ele é uma estrutura que é o freio de mão. A gente vai ter, então, uma interrupção desse estímulo elétrico, ele vai fazer um tempinho aqui, que é nada mais é do que o nosso segmento PR, e aí depois ele vai despolarizar ramo direito e ramo esquerdo dos ventrículos, gerando, então, o nosso QRS. Isso é o normal. Agora, então, no bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que o intervalo PR vai estar longo, então, por eu ter uma doença nessa estrutura chamada nó atrioventricular, então o estímulo sai do nosso sinusal normalmente, só que ele demora, você viu? Então, ele demora mais tempo aqui no nó AV, e por isso o intervalo que era mais curto, ele vai ficar mais longo. Então, demora um pouquinho mais tempo aí, despolarizou o ramo direito e o ramo esquerdo, que QRS foi normal. Só que olha o intervalo PR, o tamanho que ficou por conta da doença na estrutura no AV. Ficou maior do que 5 quadradinhos, ficou maior que 200 milissegundos, tá bom? Certo, e como é que funciona o intervalo PR curto? Então, a pré-excitação ventricular. Então, nessa situação, a gente tem anatomicamente, às vezes, um feixe anômalo, por exemplo. O feixe de James é um feixe muito conhecido, que é um feixe anômalo, e vai fazer a gente pular o nó AV. A gente não vai usar o nó AV nessa despolarização. Veja só, o estímulo vai sair daqui, ó, pulou o nó AV. Não vai ter mais aquele freio de mão e deixar o nosso intervalo PR entre 3 e 5, vai ficar um intervalo PR mais curto. Então, ó, pulamos o nó AV, despolarizamos o ramo direito e ramo esquerdo. Então, resultado, o intervalo PR que tinha que ser normal? Não, agora é um intervalo PR pequeno, menor que 3 quadradinhos, ou menor que 120 milissegundos. Acaba, às vezes, até alterando essa morfologia, fazendo, então, aqui um QRS meio barrigudinho. A gente fala que é a barriga da grávida, que nada mais é do que a onda delta, que a gente chama. Isso é um intervalo PR curto com pré-excitação ventricular. Beleza? Certo, vamos para os exemplos agora, então. Indo para os exemplos, ó, vamos aumentar aqui. D2, ó. Onda P positiva em D2, ritmo sinusal. Vamos contar quadradinhos no intervalo PR? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, maior que 5. Então, estamos frente ao intervalo PR aumentado de tamanho. Aí aqui eu dei um zoom para vocês, ó. Olha eu medindo aqui. Olha o intervalo PR, tem 0,23 segundos, ou 230 milissegundos. Isso é maior que 5 quadradinhos, isso é maior que 200 milissegundos, logo temos um bloqueio atrioventricular de primeiro grau nessa situação. E aqui, ó, é muito interessante esse eletrocardiograma. Vamos dar um zoom aqui, ó, em D2, onda P positiva, em D2, ritmo sinusal. O intervalo PR tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e pouquinho. Parece que tem 5 quadradinhos de intervalo PR no limite da normalidade, limite superior da normalidade. Mas veja o QRS próximo. Vem a onda P, intervalo PR muito curto. Então aqui está dando no total, o intervalo PR, 120 milissegundos, está menos que isso, uns 100 milissegundos. E aí veja o QRS como fica barrigudinho, ó. Este daqui, condução normal, pelo sistema de condução pelo nó AV, QRS estreito. Este daqui, indo pelo feixe anômalo, pelo, por exemplo, um feixe de James. Então, a gente vê um intervalo PR curto com a barriguinha do QRS. Bonito de se ver. Então, vamos lá mostrar mais um para você aqui, ó. Dei um zoom. Então, intervalo PR curto, barriga da grávida. Intervalo PR curto, barriga da grávida. Temos um intervalo PR normal, QRS estreito. Então, ora está o estímulo passando pelo feixe anômalo, por exemplo, nesses 3 aqui, ora está passando pelo sistema normal de condução, que é esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês. E aqui volta a conduzir com uma pré-excitação ventricular, com intervalo PR curto. Beleza? Muito bonito de ver esse eletrocardiograma. Tá certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço. Fala pessoal, no Descomplicando o ECG de hoje iremos falar sobre patologias do QRS, sobrecargas ventriculares.
Então, começaremos falando de um eixo de amplitude normal do QRS, para depois entrarmos em sobrecarga ventricular esquerda e, por último, sobrecarga ventricular direita. Beleza? Então, despolarização ventricular normal. Então, lembrando que a gente cortou o tórax e expôs ele para vocês. Então, a gente está falando de um eixo horizontal. Aqui é a coluna vertebral, aqui é o externo. Então, como é a despolarização? Como é o vetor resultante de despolarização do ventrículo? Então, lembrando, despolariza ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Porém, o ventrículo esquerdo ele é mais musculoso. Então, o vetor resultante de despolarização ele acontece da direita para a esquerda e um pouquinho para trás. O resultado disso em V1 é o seguinte. Vamos, então, projetar o vetor resultante em verde aqui em V1 e teremos um vetor resultante aqui em vermelho que foge de V1, vai no sentido contrário de V1. Logo, teremos uma onda S em V1. Também posso chamar de onda QS em V1, onda negativa. E como estará esse vetor em V6? Então, se a gente for projetar sobre V6 o vetor resultante em verde, a gente vai ter um vetor na mesma direção e sentido de V6. Logo, vamos ter uma onda R, ou uma onda positiva aí em V6. Isso é o normal. R em V6, S em V1. Como é que fica, então, na sobrecarga ventricular esquerda? Na sobrecarga ventricular esquerda, então, o músculo ventricular esquerdo está bem grandão, por conta, às vezes, de uma hipertensão mal controlada, uma estenose aórtica. Então, ele está sobrecarregado. Isso vai gerar um vetor resultante muito mais para a esquerda e desviado até um pouquinho para cima, muitas vezes. Então, olha o tamanho desse vetor em comparação com esse daqui. Muito maior, certo? Então, se a gente for olhar sobre V6, ao projetar em V6, teremos uma onda R enorme, muito grande, tá? Em V6. E em V1, teremos uma onda S também muito grande, porque vai ter um vetorzão aí fugindo de V1. Então, temos um R em V6, um S em V1, de maiores amplitudes do que o normal. O que é ser maior amplitude? Então, temos critérios para isso. Então, é o índice de Sokolov-Lyon, que diz que a soma de S de V1 mais R de V6, ou R de V5, o que for maior, essa soma maior ou igual a 35 milímetros, isso são critérios para a sobrecarga ventricular esquerda, tá bom? Sokolov-Lyon. E no eixo frontal? Então, pegando o paciente de frente, coraçãozão aí, tá posicionado, o vetor, se a gente tiver uma sobrecarga ventricular esquerda, né? Aqui é o normal. Se a gente tiver um vetorzão agora por conta da sobrecarga ventricular esquerda, ele é muito maior para a esquerda e desviado até um pouquinho para cima. O resultado disso é que, em AVL, por exemplo, que está coincidindo muito bem esse eixo, a gente vai ter uma onda R ampla. E temos até um critério para isso, que é o critério de voltagem de Cornell, que diz o seguinte: R em AVL maior ou igual a 11 milímetros, isso é critério de voltagem para sobrecarga ventricular esquerda. Então, falei para vocês de dois critérios, Sokolov-Lyon e critério de voltagem de Cornell. Beleza? Falando agora de sobrecarga ventricular direita. Aqui temos uma despolarização normal, com R em V6 e S em V1. Agora vamos imaginar que temos uma sobrecarga ventricular direita, por uma hipertensão pulmonar primária, uma estenose pulmonar, qualquer motivo. Então agora com uma sobrecarga ventricular direita, o músculo do lado direito ficou maior que o músculo do lado esquerdo. Resultado, o vetor resultante de despolarização dos ventrículos, ele foge agora para o lado direito, onde tem mais músculo. Resultado em V1, uma onda R enorme. Lembra? O normal era S em V1. Agora o vetor desviou por causa da sobrecarga. Temos um R grandão em V1. E em V6 vamos ter um S em V6. E temos critérios para isso também. Quando o R de V1 é maior que 7 milímetros em um QRS estreito, isso é critério de voltagem para sobrecarga ventricular direita. Tá bom? É bem simples. Vamos fazer um resuminho para vocês. Então, lembra? O QRS normal, um coração sem sobrecargas, tem um eixo entre menos 30 mais 90 graus, S em V1, R em V6. Na sobrecarga ventricular esquerda, podemos ter um eixo desviado um pouquinho para a esquerda, com S em V1 e R em V6 também, porém, ondas muito mais amplas. E aí eu aplico os critérios de Cornell, de critérios de voltagem de Cornell, ou critérios de Sokolov-Lyon para ver se fecha para a sobrecarga ventricular esquerda. E do lado direito, então, na sobrecarga ventricular direita, o eixo desvia para a direita,
vamos ter agora não mais S, vamos ter um R em V1 e vamos ter um S em V6. Se o R em V1 for maior que 7 milímetros, num QRS estreito, teremos critérios para sobrecarga ventricular direita. Beleza? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço. Fala pessoal, no Descomplicando ECG de hoje, vamos falar sobre patologias do QRS. Então, os bloqueios de ramo. Iniciaremos falando sobre a duração normal do complexo QRS, depois bloqueio de ramo esquerdo e, por último, bloqueio de ramo direito. Beleza? Então, o QRS normal, só para lembrar vocês, a gente mede do início da onda Q até o final da onda S. Às vezes, o complexo QRS não tem a onda Q, então a gente vai medir do início da onda R até o final da onda S. E esse complexo QRS, ele não pode passar, ele tem que ser menor do que 3 quadradinhos, ou seja, tem que ser menor do que 120 milissegundos. No nosso esquema, vamos lembrar como é que é a questão do estímulo elétrico no coração. Tudo começa no nó sinusal, que é uma estrutura com propriedade de automatismo, de tempos em tempos gera estímulo elétrico, que vai despolarizar átrio direito, despolarizar átrio esquerdo e chegar no nó AV, que é uma estrutura que a gente chama de freio de mão. Por que freio de mão? Porque o estímulo elétrico vai fazer um tempinho aqui, vai fazer essa linha isoelétrica que é o segmento PR. E aí sim vamos entrar agora no tema da nossa aula. Depois que o estímulo elétrico sair do nó AV, ele vai percorrer ramo direito, o estímulo elétrico depois vai percorrer ramo esquerdo, praticamente ao mesmo tempo, e gerar nosso complexo QRS. Então, fica assim. Saiu do nó AV, ramo direito e ramo esquerdo, ao mesmo tempo, e gera um complexo QRS menor que 3 quadradinhos. Agora, se tivermos um bloqueio no ramo esquerdo, como o próprio nome diz, o estímulo elétrico ele não vai conseguir passar aqui para baixo. Então, o nosso complexo QRS ele vai ficar mais alargado. Então, maior ou igual a 3 quadradinhos. Qualquer bloqueio de ramo, seja esquerdo ou direito, ele tem 3 quadradinhos ou mais. Então, veja como é que fica. O estímulo sai do nó AV, vai pelo ramo direito normalmente, só que no ramo esquerdo ele bloqueia, porque o ramo está doente. Pode ser por infarto, degeneração, qualquer motivo. Despolarizei normalmente o lado direito. O lado esquerdo ficou por despolarizar. Então, como o ramo não é capaz de despolarizar o lado esquerdo, as células que se despolarizaram aqui vão, célula a célula, despolarizar o lado esquerdo. Só que são células de miocárdio, que têm uma boa propriedade de contração, porém não tem uma boa propriedade de condução de estímulo elétrico. Por isso, a coisa acontece lentamente. Por acontecer lentamente, a gente vai ter um complexo QRS largo e lento, maior ou igual a 3 quadradinhos. Em V1, a gente vai ver no bloqueio de ramo esquerdo uma onda negativa. E por que ela fica negativa? Vou tentar explicar para vocês. Então aqui, lembra, cortei nosso tórax no meio, expus para vocês, coluna vertebral, e aqui temos o externo. Aqui é uma despolarização normal. Sai da direita para a esquerda, a resultante de despolarização dos ventrículos, gera em V1 um QRS estreito e negativo, e gera em V6 um QRS estreito e positivo. Agora, se a gente tem um bloqueio de ramo esquerdo, o lado direito despolarizou normalmente, porém o lado esquerdo ficou por despolarizar, né? Então, tudo que despolarizou aqui vai célula a célula despolarizar o lado esquerdo, gerando então um vetorzão atrasado da direita para a esquerda e jogado até um pouquinho mais para trás, atrasado e lento, né? Então, se a gente for projetar isso em V1, vamos projetar o nosso vetor resultante que é atrasado e lento, vai contrário a V1. Então, temos uma onda negativa e alargada. Por outro lado, se formos olhar em V6, vamos projetar em V6 esse vetorzão alargado e lento. Então, a gente projeta, eu vejo um vetor indo na direção e no sentido de V6. Com isso, a gente tem uma onda positiva. Resumo da história, bloqueio de ramo esquerdo é um QRS largo que fica negativo em V1 e fica positivo em V6. Beleza? E agora o bloqueio de ramo direito? A mesma coisa. Vamos ter então agora um estímulo que passa normalmente pelo ramo esquerdo e passa lentamente pelo lado direito. Na verdade, ele bloqueia em algum determinado ponto. Despolarizei todo o lado esquerdo normalmente. E agora, essas células despolarizadas do lado esquerdo vão
célula a célula, despolarizar o lado direito e elas não têm uma propriedade boa de condução elétrica, por isso a coisa acontece lentamente, gerando então um complexo QRS com 3 quadradinhos ou mais, com uma morfologia bem alargada. Porém, em V1, positiva, diferente do bloqueio de ramo esquerdo. E por que que fica positiva aqui? Pelos mesmos motivos. A gente despolarizou agora, o ramo esquerdo foi normal, porém quem está bloqueado é o ramo direito. Então, lado esquerdo todo despolarizado, vai despolarizar célula a célula ao lado direito, gerando então um vetor agora para a direita e para baixo, bem lento. Em V1 como é que ficaria? Se a gente projetasse, ficaria um complexo QRS positivo. E em V6 como é que ficaria? Como está fugindo de V6, ficaria um complexo QRS negativo. Você pode achar que, não, mas tem positivo aqui. Só que presta bastante atenção. A parte mais larga e ampla está negativa, tá bom? Nada impede dele ser positivo e negativo, só que a parte larga e ampla está negativa, porque é o vetorzão largo e lento fugindo de V6, tá bom? Então, resumindo a história, aqui teríamos um complexo QRS normal, um S em V1 estreito e R em V6 estreito. Agora, no bloqueio de ramo esquerdo, nós temos um complexo QRS largo e negativo em V1, largo e positivo em V6. Por outro lado, o bloqueio de ramo direito, ele seria largo e positivo em V1 e seria largo e negativo em V6. Se você não conseguiu entender muito bem isso, a gente tem uma regra que pode ser um mnemônico para ajudar você, que chama a regra da seta. Como é que funciona? Sempre olhe V1, tá? Sempre vai em V1. Então vamos olhar aqui se eu tivesse um complexo QRS negativo em V1 e bem alargado. Bom, se está maior ou igual a 3 quadradinhos, eu sei que isso é um bloqueio de ramo. Agora eu tenho que descobrir se ele é esquerdo ou direito. Então vamos lá. Não está para baixo em V1? Está para baixo, então vamos usar a regra da seta. Imagina que você está dirigindo um carro. Se você desse seta para baixo, você viraria o carro para que lado? Se você desse seta para baixo, você viraria o carro para a esquerda. Então, bloqueio de ramo esquerdo. Agora, por outro lado, vamos tentar de novo. Vamos olhar V1. Se a gente tivesse um complexo QRS em V1 positivo. Então, complexo QRS positivo quer dizer seta para cima. Vamos lá, regra da seta. Se eu estivesse dirigindo um carro e desse seta para cima, para que lado eu viraria o carro? Eu viraria o carro para a direita. Então, seria um bloqueio de ramo direito. Beleza? Vamos aos exemplos, então? Então, vamos pegar a nossa lupa aqui de sempre. Olhar D2. A onda P positiva em D2, quer dizer, temos um ritmo sinusal. E agora vamos olhar V1. Olha o QRS. Vamos contar quadradinho? 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Lembra? Um QRS normal ele tem que ter menos do que 3 quadradinhos de duração. E nesse caso ele tem 4 quadradinhos de duração. Então eu já sei que é um bloqueio de ramo. Esquerdo ou direito eu vou descobrir agora pela regra da seta. Então, olho V1, estou dirigindo um carro, né? Então, tem um QRS negativo, tem um QRS para baixo. Estou dirigindo um carro, quando eu dou seta para baixo, eu viro meu carro para a esquerda. Logo, esse bloqueio de ramo que eu estou falando para vocês aqui, que eu estou mostrando, é um bloqueio de ramo esquerdo, tá? Bem simples de pensar. Vamos dar mais um exemplo para vocês, então? Vamos lá, olhando aqui, então. Vamos olhar V1, olha o tamanho do QRS. Então, esse QRS tem 1, 2, 3 quadradinhos de um pouquinho. Quer dizer, menor que 3 quadradinhos é uma duração normal. Então, esse QRS está alargado. Então, tem um bloqueio de ramo aqui. Esquerdo ou direito, vou descobrir agora com a regra da seta. Então, eu olho o nosso QRS, ele está para cima, está positivo. Se eu estivesse dirigindo um carro e colocasse a seta para cima, para que lado que eu viraria o carro? Viraria para a direita. Logo, temos aqui um bloqueio de ramo direito. Beleza? Simples assim. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço, até a próxima.
Fala pessoal, no Descomplicando o ECG de hoje falaremos sobre patologias do segmento ST e da onda T. Então, começaremos falando sobre o segmento ST e a onda T normais, depois falaremos sobre isquemia, corrente de lesão, necrose, área eletricamente inativa. Beleza? Então, lembrando o que é um segmento ST. A gente mede ele do final da onda S até o início da onda T. O mais importante do segmento ST é a gente avaliar desníveis. Então, por exemplo, se você tiver um desnível acima da linha de base aqui, da linha 0, temos então um supradesnível do segmento ST. Caso tenhamos um infradesnível do segmento ST. Beleza? E a onda T, basicamente, o que a gente precisa saber, por ser uma onda, é eixo, duração e amplitude. A duração é um pouquinho menos importante, vamos falar do eixo e da amplitude. O eixo costuma ser igual do QRS, então presta bastante atenção nisso. O eixo da onda T costuma ser igual ao eixo do QRS. Quer dizer, se o QRS estiver positivo, a onda T tem que estar positiva. Se o QRS estiver negativo, a onda T tem que estar negativa. Então veja que o eixo é de menos 30 mais 90, então provavelmente lá na derivação D2, que está a mais 60 graus, a onda T provavelmente tem que estar lá positiva. Então lembre disso, o eixo tem que ser igual ao do QRS. Beleza. Então, se a gente estava falando do ST e da onda T normais, é para identificar que quando eles estiverem alterados, a gente está provavelmente falando sobre alterações secundárias à isquemia, a infarto, então isquemia, corrente de lesão e necrose, coisas que relacionam com doença arterial coronariana. Veja só, aqui representada é uma placa de ateroma, então aterosclerose, gordura, que está entupindo, está obstruindo parcialmente nosso vaso coronariano, nosso vaso do coração. Ainda passa um pouquinho de hemácia. Então, na história natural de uma obstrução, quando começa a obstruir, temos a primeira alteração como uma isquemia, que a gente fala subendocárdica. É uma onda T positiva e simétrica. A onda T normal, ela costuma ser assimétrica. E nesse caso você vê que ela tem a mesma angulação, subindo e descendo. Isquemia subendocárdica. Se essa isquemia persiste, a gente faz uma corrente de lesão. Quer dizer, agora alteramos o segmento ST, como você pode ver aqui. Temos um infradesnivelamento do segmento ST. Isso é uma corrente de lesão subendocárdica. Tá? Na parte de dentro do coração. Agora, se a placa de ateroma aumentou e está evitando a passagem de qualquer hemácia, não passa nada de sangue por essa obstrução, teremos alterações diferentes. Olha lá a nossa onda T. Agora ela é simétrica também, porém para baixo. Isso é uma isquemia subepicárdica. Então, quando está totalmente entupido, a primeira alteração é uma isquemia subepicárdica. Se continuar obstruído 100%, se a gente não intervir, vai acabar alterando o segmento ST, como a gente vê aqui. Acaba dando um supradesnivelamento do segmento ST. O termo que a gente usa é corrente de lesão subepicárdica. Caso isso continue, vamos ter perda de células miocárdicas, vão morrer as células ali, e aí a gente vai ter, então, a chamada necrose, que é quando a gente forma uma onda Q grande, uma onda Q, assim, a maior característica dela, para a gente saber que essa Q é patológica, que é secundária a uma necrose, é a largura. Então, essas ondas Qs largas, aí cabendo um quadradinho dentro dessa onda Q. Tudo bem? Então, isquemia, corrente de lesão e necrose. Isquemia subendocárdica, corrente de lesão subendocárdica. Aqui, isquemia subepicárdica e aqui corrente de lesão subepicárdica. Caso essa corrente de lesão se mantenha, essa obstrução se mantenha por muito tempo, forma essa necrose ou área eletricamente inativa no elétron, tá? Vamos para alguns exemplos. Ó, já deixei aqui a cola. Isquemia subepicárdica. Quer dizer, isquemia é onda T que a gente está falando. Então, veja só o tamanho dessa onda T simétrica. Lembra que a onda T ela pode ter de 10 a 30% do QRS? Essa onda T está maior que o QRS, está simétrica.
e invertida, isquemia subepicárdica. Olha o tamanho dessa onda T aqui. Lembra quando a gente conversou que a onda T tem o mesmo eixo do complexo QRS? Nesse caso, a gente tem um complexo QRS isoelétrico, quer dizer, o mesmo tamanho que tem para cima, tem para baixo. E a nossa onda T está totalmente negativa, está com um eixo diferente do complexo QRS, então tem que chamar a atenção. É uma isquemia subepicárdica. Olha aqui, QRS para cima, onda T para baixo. Isso não é normal. Isquemia subepicárdica. Beleza? Até nos chama a atenção aqui, ó, D2, D3, AVF, um discreto supradesnivelamento do segmento ST. Poderíamos até falar em corrente de lesão subepicárdica aqui, D2, D3 e AVF. Vamos continuar dando exemplos. Olha só essa corrente de lesão subepicárdica. Olha o quanto está desnivelado o segmento ST em relação à linha isoelétrica que seria aqui embaixo. Olha só, a linha isoelétrica está aqui. Olha onde está o segmento ST, aqui em cima. Então, isso é corrente de lesão subepicárdica. Isso é um infarto com supra, provavelmente, né? Se o paciente tiver dor, não tem dúvida. Essa corrente de lesão subepicárdica é secundária a um infarto transmural. Vamos continuar dando exemplo. Olha lá, área eletricamente inativa. Olha só, a onda Q cabe um quadradinho dentro dela de largura. Temos aqui e temos aqui. Então, duas derivações contíguas. Isso daí é uma definição para a gente pensar que algo está de errado. Então, área eletricamente inativa. Já tem uma necrose nessa região aqui que a gente chama de parede inferior, que vocês vão aprender a denominar as paredes, tá bom? Então, vamos continuar. Olha mais uma área eletricamente inativa. Então, perceba que eu não estou falando aqui em ondas Qs em parede inferior, mas eu estou falando em ondas Q, ó, ondas Qs em D1 e AVL. Olha o tamanho dessas ondas Qs. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Olha o tamanho dessa onda Q, como é larga, cabe um quadradinho até mais dentro dela. Olha como cabe um quadradinho ou até mais dentro dessa onda Q aqui em D1 e AVL. Isso é área eletricamente inativa. E temos também uma corrente de lesão subendocárdica, quer dizer, infradesnivelamento do segmento ST, aqui em D2, D3 e AVF. Então, além de área eletricamente inativa aqui, eu estou vendo também uma corrente de lesão subendocárdica em D2, D3 e AVF. Infradesnivelamento do segmento ST. Isso tudo é de doença arterial coronariana, de entupimento nas artérias do coração. E existe também, aqui, ó, ondas T negativas, onde não era para estar. Olha só, QRS para cima, onda T para baixo. Temos aí uma isquemia também subepicárdica, porque a T está para baixo. Então, veja esse eletro como é alterado. É um paciente doente. E, para terminar, para falar de área eletricamente inativa ainda, não só ondas Qs são importantes. Quando não há progressão da onda R, nas precordiais, então de V1 a V6, isso também é área eletricamente inativa. Veja só, aqui não tem nada de R, nada de R, nada de R, nada de R. Para não falar, tem um Rzinho michuruco. Então, em V3 e V4, eu já deveria ter uma onda R do tamanho da onda S. Isso não aconteceu. Por quê? Porque devido àquele entupimento na artéria, teve morte celular e aquela parede foi comida, vamos dizer assim. Então, para explicar melhor para vocês, como é uma progressão normal do QRS nas precordiais? A progressão normal é assim, ó. V1 tem um Rzinho e um S grande. Às vezes, só o S grande. E o R vai aumentando, ó. O R vai aumentando de tamanho conforme a gente vai indo, ó, para V3, V4, V5, V6. Note que V3 e V4, o R tem que estar mais ou menos do tamanho do S, até ficar um R quase que puro. Então, de S puro, a gente vai para R puro, sendo que as derivações de transição é V3 e V4, com um R do tamanho do S. Então, um elétron normal para vocês verem, ó. Rzinho embrionário, deixa eu aumentar aqui para vocês. Tem quase nada de R aqui, mas em V1 é normal. E aí, ó, vai aumentando o R. Um pouquinho mais de R em V2, um pouquinho mais de R em V3. O R do tamanho do S em V4, a área de transição, para chegar em V6 quase que um R puro. Então,
S puro em V1, R puro em V6. Essa é uma progressão normal. Agora vamos voltar naquele nosso exemplo. Não tem nada de R, o R tem que progredir. Cadê? Não está aumentando a onda R até V5. Quer dizer, a área de transição era V3 e V4, não tem nada de R. Por quê? Essa parede que formaria a onda R foi comida por um infarto, pela doença arterial coronariana. Então, não só a onda Q é uma área eletricamente inativa, a não progressão da onda R também é uma área eletricamente inativa. Beleza? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e entendido. Até a próxima. Fala pessoal, dando continuidade ao curso Descomplicando o ECG, hoje vamos falar sobre patologias do intervalo QT. Então aprenderemos a corrigir o intervalo QT pela frequência cardíaca e, a partir do momento que esse QT estiver corrigido, vamos ver o que é um QT longo e um QT curto. Então o intervalo QT a gente mede do início da onda Q até o final da onda T. Porém, nem todo eletrocardiograma tem onda Q. Então, aí a gente mediria do início da onda R até o final da onda T. Quais são as derivações que a gente vai olhar no intervalo QT? Então, existem diferentes autores falando diferentes coisas para nós. D2 e V5 é fácil de se identificar o QT. Porém, o QT ele é mais longo, normalmente em V2 e V3. Então, seria o lugar ideal para a gente avaliar esse intervalo QT. Por exemplo, V2 e V5 costuma-se dizer que não é um lugar bom para ver. Alguns autores advogam que não é bom. Por quê? Porque lá tem ondas U proeminentes. E aí a onda U pode dificultar de eu definir aonde termina o intervalo QT. Então, V2 a V3 aí é um lugar bom de se avaliar. Intervalo QT corrigido. Então, a fórmula de Bazet de 1920 está aí na tela. É o QT dividido pela raiz de RR. Vamos fazer junto para vocês aprenderem. O QT aqui temos de 0,56. Então, ó, 5, 10, mais 3 daria 13, com mais um que sobrou aqui, 14, né? Então, 14 quadradinhos. Cada quadradinho tem 0,04 segundos. Então, 14 vezes 0,04 dá 0,56 segundos. Já achamos o QT. Vamos achar agora a raiz de RR. Raiz de RR temos 5, 10, 15, 20, 22 quadradinhos. Multiplicado por 0,04 segundos, daria 0,88 segundos. Mas não me basta o intervalo RR, eu quero a raiz de RR. E na raiz de RR teremos 0,93. Pronto, já temos o QT e temos a raiz de RR. Agora é só fazer essa divisão, acharemos 597 milissegundos. 597 milissegundos é um intervalo longo ou um intervalo curto? Então, temos diferentes definições. Vamos seguir aqui a terceira diretriz de análise de eletrocardiograma brasileira, que fala que menor ou igual a 45 para homem é normal, para criança menor ou igual a 46, para mulher menor ou igual a 47. Então, 500 e tanto, né, 597, é sim um intervalo QT longo. E aí, qual que é o risco do intervalo QT longo? Está aí na tela de vocês. O torsade de points, a torção de pontas em português. É um ritmo, uma taquicardia ventricular, onde, olha só o QRS, ele fica amplo e diminui, como se eu estivesse torcendo as pontas de uma taquicardia ventricular. Por isso, torsade de points. Isso leva a parada cardiorrespiratória, necessita então de protocolo de ACLS mais sulfato de magnésio nas situações de intervalo QT longo ou hipomagnesemia. Então, uma situação muito, muito preocupante. E não é raro acontecer pacientes parando por conta de QT longo. Olha só esse caso clínico, vê se ele não é muito plausível de acontecer na sua enfermaria. Um idoso que interna por FA mais pneumonia, que ao longo da internação evolui com delírio. O que ele estaria recebendo provavelmente? Bom, amiodarona para controle ali do ritmo da FA, claritromicina por conta da pneumonia e aldol por conta do delírio. Se você entrar nesse site aqui, você encontra as medicações que alargam QT. E você vai ver que amiodarona, claritromicina e aldol alargam QT. Então, poderia muito bem acontecer na sua enfermaria de um idoso fazer esse ritmo que a gente viu aqui. Torsade de points. E aí a gente não ia nem lembrar, pô, por que será que ele parou? Não ia saber por que ele parou.
e era porque a gente estava dando 3 medicações que alargam QT. Então é muito importante o eletrocardiograma para a gente avaliar esse tipo de intervalo que normalmente fica esquecido, né? Intervalo QT curto, várias definições também. Pelo up-to-date, a data está aqui, a última vez que eu olhei, menor que 360 milissegundos. E, na terceira diretriz brasileira, menor que 340 milissegundos. Problemas? Também, arritmias, parada, morte súbita. Então, esses são os problemas que a gente vê com o intervalo QT. Longo ou curto e nunca esquecer de corrigi-lo, tá bom? Basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham então aproveitado. Um abraço, até a próxima.